Vamos falar hoje sobre a Serra da Ibiapaba, que está localizada no Ceará, região Nordeste, é composto por 8 municípios, sendo eles Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará, sendo os mais conhecidos, mais populares, né, por conta também do perfil turístico, né, que cada uma dessas cidades tem, destacam-se aí Tianguá, Viçosa, Ubajara e São Benedito, tá? E também um pouco Ibiapina também é conhecida aqui na região. A Serra da Ibiapaba abrange uma área aí de 5.067 km², com uma população total de 295 mil, sendo que 146 mil dessa população é uma população rural, o que é bastante interessante também para os nossos vizinhos piauienses aí, que inclusive querem há muito tempo aí esse pedacinho de terra, mas é muito interessante que eles querem só justamente esse pedacinho de terra, né? Eles não querem aí a parte do sertão, que não é tão produtiva, eles querem a parte bonita, com turismo. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Apesar desse assunto do litígio aí ser bastante batido e eu achar um absurdo, eu achar que não vai dar em nada, né? Mas enfim, é uma coisa que é para outro dia. Agora falando de Tianguá especificamente, Tianguá é uma cidade com uma área de 909 mil km², uma população estimada aí de 77.111 pessoas. O forte da região aqui é a agricultura e também construção civil, né? A gente vê aí passeando pela cidade, grandes construções civis, casas muito bonitas e que tem um padrão inclusive bem fora do padrão nordestino, mas que a gente consegue ver por aqui, com telhados bonitos, telhados coloridos, casas grandes, duplex, triplex, por aí vai. Então hoje, gente, a gente vai falar especificamente de Tianguá, né, que fica dentro da Serra da Ibiapaba, porque é a cidade que eu tenho mais domínio, né, que eu posso falar um pouco melhor a respeito, afinal é o local que eu vivo aqui. A comida principal aqui da região é carne com baião e queijo coalho. E o pão manual de manhã cedo, que é um pãozinho bem gostoso aqui da região, bem típico, e que ele é vendido a 25 centavos do tamanho pequeno ou 50 centavos do tamanho maior. O mercado de trabalho aqui ele é pequeno, né? Destacam-se aí algumas lojas como algumas empresas como Diamantes e o Mix Mateus, que chegou recentemente, como principais geradores de emprego da cidade. Para quem quer se aventurar em abrir um negócio, então vai se preparando para encontrar talvez alguma barreira, porque apesar de ser uma cidade em crescimento, nós não podemos afirmar que qualquer coisa que você plantar aqui em solo tianguaense, você vai colher, né? Porque é um povo muito desconfiado. Por um lado, pode-se dizer que é porque ele é um povo acostumado com o que tem, afinal é uma cidade pequena, interiorana, né, com a sua rotina já bastante estabelecida. E por outro, porque falta também, assim como outras cidades do nosso país, falta um pouco de educação, né, para entender as novas demandas do mercado, as novas coisas que estão surgindo, a modernidade, a urbanização. Então precisa, né, haver mais educação para que as pessoas entendam o que realmente a cidade precisa, o que realmente que valores aquele negócio que você quer estabelecer aqui na cidade ele pode trazer para agregar, né, para a cidade. Então é importante a gente atentar para isso. Bom, mas dado essa primeira introdução aqui, vamos falar um pouco sobre os lados bom e o lado ruim de morar em Tianguá, Ceará. O lado bom, podemos dizer que a saúde daqui é muito boa. Nós temos aqui um postinho da UPA, que é um postinho muito novo. Uma vez a gente precisou aqui em casa visitar o postinho da UPA e eu fui atendido muito rapidamente, lembrando que isso foi inclusive dentro do período de pandemia, mas foi rápido. Eu fui recebido na porta, né, por uma pessoa que estava responsável por fazer o controle das pessoas que estavam chegando, para fazer a triagem e tudo mais. Sei que dentro de 30 minutos eu já tinha resolvido todo o meu problema. Os médicos também foram educados, né? Foram bem humorados, né? Dá para perceber pelo sotaque que alguns médicos não são daqui. Provavelmente alguns são de Fortaleza. Mas é uma cidade que, nesse sentido, eu acredito que é um ponto positivo. Outro lado bom da cidade é o esporte. Aqui tem um incentivo muito bom da prefeitura para o esporte. Pode-se dizer que a própria existência de pista de skate para BMX aqui são uma forma de incentivo para esportes radicais. Temos também quadras novas, né, quadras boas para a prática de esporte poliesportivo, como handball, futsal. Inclusive tem um time de handball aqui que
está sempre convidando pessoas para participar e se juntar. Então temos também, além disso, muita área para corrida, né? E bike. A bike está bastante na moda, então nós temos aqui a Serra da Ibiapaba como um grande ponto de interesse para as pessoas, né? Para a comunidade de ciclistas que querem se aventurar nessa modalidade. Então temos muitas trilhas, tanto de estrada, né? Como também off-road, para quem gosta de ir para a estrada de terra. Nós temos muita estrada de terra também por aqui, além também de trilhas para moto e veículos off-road. Natureza, esse é um ponto também interessante. Aqui é outro ponto positivo, porque uma das principais atrações, vamos dizer assim, da cidade e da região é a natureza, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a Lapa Ecoturismo, que é um local muito gostoso para você ir. Temos várias cachoeiras, como a Cachoeira do Frade, Cachoeira do Pinga, Cachoeira do Boi Morto. Essas cachoeiras são um pouco mais inexploradas, mas não são tão conhecidas como outros pontos turísticos, mas se você botar no Google aí, talvez você consiga chegar lá, sendo que o ideal, né, como sempre, é você ir com algum local, tá? Então, se você conhecer alguém aqui, é interessante. Temos também o Parque Nacional de Ubajara, dentro desse contexto de natureza, que, na minha opinião, é bem melhor do que o Bosco, né? Que as pessoas geralmente vão para lá por ser mais popular e tal. Então vai para Tianguá, o pessoal geralmente já liga ao Bosco. Mas eu não acho tão interessante, né? Vamos dizer assim, o sítio do Bosco, quanto é interessante o Parque Nacional de Ubajara, tá? Então, apesar de que no Bosco tem opção de você dormir, tem restaurante, o Parque Nacional de Ubajara, falando de natureza em si, que esse é o tópico que a gente está tratando aqui, é muito mais interessante, muito mais bonito, com atendimento muito melhor, e que você tem guias locais lá para poder te guiar durante trilhas, desde trilhas pequenas até trilhas maiores pela natureza, no meio da floresta, até chegar em alguns pontos bem bonitos, como serras, como cachoeiras. Então vale a pena mesmo, se você vem aqui em Tianguá, ou em Ubajara, ou aqui na região, tem que visitar o Parque Nacional de Ubajara, tá? Até porque o Bosco é muito popular, as pessoas geralmente vão para lá porque é bastante conhecido, mas na minha opinião é mais nome, né? Assim, eu não acho que seja um lugar tão interessante assim. Eu acho as coisas bastante caras lá e eu acho que ficou uma coisa mais de nome, assim. Tanto quanto, vamos dizer, o Beach Park em Fortaleza, que todo mundo fala, superestima aquele local, mas que quando você vai lá, assim, não é lá essas coisas também, na minha opinião. Outro lado bom aqui da cidade é o clima. O clima é maravilhoso, gente. Acordar cedinho com neblina, aquele friozinho bom para tomar um café para quem gosta. Às vezes fica neblinado durante o resto do dia também. Uma vez aqui, meio-dia, 2 horas da tarde, estava neblinado, deu uma onda de neblina aí, bem gostosa. Também sair de tarde, né, e não morrer de calor, como em alguns outros lugares aqui do Nordeste, faz bastante diferença. É claro que também faz bastante calor em algumas épocas do ano. Geralmente o fim do ano, novembro, dezembro e janeiro, são as épocas em que está mais friozinho. É época de chuva também. Mas, fora isso, é um clima espetacular. Isso é que é legal, essa variedade de climas aqui. De você poder ter de manhãzinha cedo um friozinho, de tarde já faz um calor tranquilo. E de noite volta a fazer um friozinho bom para você dormir demais. Isso é que eu acho legal. Outro ponto interessante aqui é o custo de vida. É um custo de vida mais baixo do que nas grandes capitais. Claro que custo de vida é relativo para aquilo que você ganha, para aquilo que você quer gastar, mas no geral os aluguéis costumam ser mais baratos, tá? Principalmente nos bairros mais afastados. Apesar de que alguns taxistas, mototaxistas, têm frescura com alguns bairros que não sejam centro, né? Eu não sei porque o pessoal tem meio que um fetiche pelo centro aqui em Tianguá, mas inclusive tem algum preconceito assim de ir para alguns bairros mais afastados. Mas se você quer pagar um pouco mais barato, é uma cidade que Tianguá é uma cidade mais barata do que as outras da região, como Viçosa do Ceará, por exemplo. E se você quiser investir um pouco mais, gastar um pouco mais, você pega uma mansão quase aqui, tá? Então, uma casa de 3 quartos, isso com uma referência de 2021, tá, gente? Uma casa de 3 quartos, quintal e estacionamento, você consegue encontrar, se você procurar bem, no valor aí na média de R$ 650. Então, comparado a uma capital, é um lugar que vale a pena você alugar. E temos aqui uma indicação muito boa também, que é a Praia dos Salgados, que é um local ali no centro, perto da Praça do Relógio,
onde você vai encontrar salgados bem recheados, bem gostosos por R$ 1,50, gente. Onde que no Brasil ainda se encontra salgado por R$ 1,50? Então aqui em Tianguá você vai encontrar na Prato Salgados, lembrando que eu não estou sendo pago por nada para isso, mas é porque realmente é um dos locais que quando a gente chegou a gente gostou muito. E o suco também é R$ 1,50. Então dá uma passadinha no Prato Salgados quando você vier aqui em Tianguá. Todas essas referências desses locais que eu estou passando, você pode encontrar no Google Maps, tá? Joga esses nomes no Google, e você vai ter a rota até chegar no local. Ou se você conhecer alguém, você pergunta que aqui, como é pequeno, todo mundo vai saber te explicar mais ou menos onde que ficam os locais, beleza? Agora vamos para o lado ruim da cidade, tá? Como nada é perfeito, vamos começar com o preço, tá? É o lado que pesa mais. O preço de algumas coisas aumentou bastante aqui depois da pandemia, tá? Então, por exemplo, tinha uma pizzaria aqui, ela se chamava tinha outro nome, mas que depois da pandemia ela passou a se chamar Yummy Pizza. É uma das melhores pizzas da cidade, na minha opinião. E na época ela vendia pizza a R$19,90. Você conseguia encontrar em alguns dias especiais. Aliás, todo dia tinha uma pizza com valor promocional de R$19,90. A pizza é grande, uma ótima massa, um recheio gostoso, que não te deixa embuchado, mas uma pizza que você consegue encontrar sabor nela. Mas hoje está na casa dos 50, R$60 uma pizza. Então, e alguns sabores mais especiais como pepperoni, pepperrock, nordestina, algumas pizzas desse valor já está na casa dos R$80. Então, eu achei um absurdo esse aumento. Então, realmente eles, óbvio, né? Eles têm o direito de poder aumentar o seu preço, mas virou uma coisa de elite. Então, para mim, já não dá para ser uma pizza que você vai pedir uma vez a cada 2 semanas. Tem que ser uma coisa que você vai pedir em datas bem especiais mesmo. Outro ponto é o frete, ou seja, a taxa de entrega dos lanches e comidas que você pede, eles ficaram absurdamente altos, tá? Para o tamanho da cidade. Então aqui ainda já tem o iFood e você tem também o iQfome. Não lembro se tem outro aplicativo, mas o frete estão absurdamente altos para o tamanho da cidade. Então você encontra taxas de até R$7 para uma distância muito curta. Então eles cobram um valor alto, independente da tua localidade. Outra coisa que me deixa bastante chateado aqui na cidade é que as pessoas têm o hábito de não dar o preço antes do serviço. Por exemplo, se você vai pegar um táxi, um mototáxi, e você quer ir para tal lugar, ele já quer que você suba na moto ou entre no carro sem antes dizer o valor. Se você não perguntar, ele não vai dizer. A mesma coisa vale para qualquer tipo de serviço que você vai fazer. Serviços domésticos, de conserto, qualquer coisa do tipo, eles querem primeiro fazer o serviço para depois meter o preço que eles quiserem cobrar de você. Então, bastante cuidado, sempre perguntem o preço das coisas antes. Outro ponto é que, como toda cidade pequena, aqui tem muito pouca opção de marcas conhecidas, né? Então a maioria são de lojinhas locais, é muito forte, né? E está bastante na moda também essas lojas de marcas de importados, como todo bom interior. Mas aqui é difícil você encontrar marcas, tá? Então se você é uma pessoa que gosta de algumas marcas específicas de aparelhos de eletrônico ou de roupas de marca, você não vai encontrar aqui, tá bom? Então, geralmente a opção é você pedir pela internet. E aí, a gente vai para um outro ponto que também é muito negativo, é que os correios não atendem toda a cidade, tá bom? Então, às vezes você vai precisar buscar a sua encomenda nos correios, porque eu vou falar a verdade, os correios realmente não têm interesse, às vezes, de entregar no seu endereço, ponto. Porque muitas vezes eu já recebi encomendas aqui na minha porta, o carro dos correios vem e deixa a encomenda para mim, e em alguns outros momentos simplesmente eles dizem que não encontram o endereço, que o destinatário não estava no local, inventam qualquer motivo para não fazer a entrega e simplesmente não entregam. Então, às vezes os correios não querem fazer a entrega e pronto, é isso que acontece. Então, o argumento deles principal, quando eu reclamei uma vez, porque eu não tenho o hábito de reclamar aqui nessa cidade, porque é outro ponto que a gente vai falar mais lá na frente daqui a pouquinho, mas eu vou dar um pouquinho de spoiler, é que as pessoas não gostam de ser contrariadas aqui, tá? As pessoas não gostam de ouvir não ou de ouvir reclamação sobre algum tipo de serviço. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre isso. Mas voltando para o assunto dos correios, algumas áreas mais afastadas, principalmente rurais, os correios não abrangem esses locais, apesar de que os correios é o que diz que atende todo o Brasil. Inclusive as pessoas que são contra a privatização dos correios afirmam que, nossa, mas quem é que vai entregar as encomendas lá no Cafundó do Judas, lá onde Judas perdeu a bota? É só os correios que vai, nenhuma empresa privada vai. Tá, gente, mas a realidade que a gente está vendo na prática
é diferente. Os Correios não estão indo entregar num bairro só porque não é no centro, entendeu? Então isso é uma coisa que é muito recorrente aqui em Tianguá, é lamentável, mas é uma coisa que acontece. Então, indo para o próximo tópico, que eu dei um spoiler agora há pouco, as pessoas não gostam de ser contrariadas aqui. Gente, é uma coisa muito, muito presente. Se você vai num local, por exemplo, em um sushi, e você fala que o sushi não tá bom, que o sushi veio com pouca quantidade, que tá caro ou qualquer coisa, eles vão encontrar uma resposta para te dar. Uma resposta para poder argumentar com você de que você está errado, de que você está enganado e que as coisas é assim mesmo. Isso é uma coisa triste, porque eu acho que falta mesmo educação empresarial, entendimento de mercado, de marketing mesmo, para poder lidar com o cliente e saber que o cliente não é que ele sempre tenha razão, mas ele merece ser tratado com atenção. Que às vezes qualquer coisa que essa pessoa fale não significa que esse cliente é problemático, mas significa que é um feedback que ele está dando para você, não é verdade? Então é uma coisa que infelizmente tem muito aqui na cidade, de você, por exemplo, ir numa loja e procurar uma roupa e a vendedora querer te empurrar uma outra roupa e dizer que aquela roupa que você está procurando não existe aqui, que não tem. E que às vezes tem, entendeu? Mas as pessoas, elas tentam sempre para vender, né? O vendedor, ele faz qualquer coisa. Então eles vão encontrar uma forma de te empurrar aquela venda ali, independente se o que ele está fazendo é moral, é justo, é ético, se está certo, se está errado. Então isso é uma coisa, é um ponto muito negativo aqui na cidade. Por último, podemos dizer que é muito clara a divisão de classes. As pessoas sempre falam, é um pouco comum você ouvir que Tianguá é uma cidade de elite, que é uma cidade de rico. Se você for para outros locais do Ceará, as pessoas vão entender que a Serra da Ibiapaba é um local de pessoas de rico, de elite, mas que nem sempre é verdade, né? Na verdade, não é verdade mesmo, porque é muito clara a divisão de classes aqui. Você não vê ricos na rua e muito menos eles em contato com os mais pobres. Então, o que você vê no dia a dia geralmente são pessoas comuns, classe baixa, e sim, você vê carros bonitos na rua passeando, você vê grandes casarões e casas bonitas aqui de pessoas que têm grana mesmo, mas você não vê a prevalência de ricos na rua, entendeu? Então, se você quer encontrar rico, você tem que ir numa academia de rico ou você tem que ir numa festa de rico, ponto. Então, você vê muito clara essa divisão de classes e eu vejo isso como um lado ruim, apesar de que isso é um pouco subjetivo e uma coisa mais comum, vamos dizer assim, a toda e qualquer sociedade, qualquer cidade. Mas as pessoas comentam, especialmente pessoas de fora que conseguem observar com um olhar um pouco mais diferenciado a forma como as pessoas se comportam e a sociedade, como ela se comporta aqui na cidade, conseguem ver que os ricos eles não se misturam com os pobres, tá? Eu não vou afirmar isso, porque eu não vou julgar, afinal eu estou falando aqui simplesmente coisas bastante gerais, eu não estou trabalhando nada específico, mas as pessoas dizem que os ricos não se misturam muito com os pobres aqui. Então é isso, pessoal. Vemos aí o lado bom e o lado ruim de morar em Tianguá. Se realmente vale a pena você morar na Serra da Ibiapaba. Para mim tem sido uma experiência positiva, apesar de que nada é perfeito, apesar de que apesar de todos esses lados ruins que a gente falou, mas avalie bem a sua situação, cada caso é um caso. Se você tem condições de vir, de arriscar, ou se é melhor que você continue mesmo onde você está, porque muitas vezes essa é a opção, é melhor você continuar onde você está, ou se você é melhor que você vá para outro destino. Beleza, pessoal? Obrigado por ter acompanhado. Se gostou, deixa o like, não deixa de se inscrever.